Você tá no computador? Não, tô no celular. Às vezes é melhor, como eu falei pro seu pai, a melhor é a aula no computador, porque eu vou te mandar coisas assim, pra olhar esses arquivos é legal. Mas Tá fica pra bom. próxima então, beleza? Quer que eu pegue agora o Não, computador? não, não precisa. Porque eu sei que os Não? computadores do pessoal demora pra ligar, daí vai ser uma perda de tempo. Então, por hora Tá. vamos focar aqui. Talvez não precise. Bem, vamos lá. Pesquisando na internet, ele descobriu que aquele tipo de poste tinha 10 metros de altura. Como ele estava estudando trigonometria na escola, tentou descobrir o comprimento da sombra. Então ele quer descobrir o tamanho X aqui embaixo, né? Qual o comprimento da sombra? Ah, mas ele falou só que a tangente do ângulo é 0,5. E daí você não conseguiu fazer, é isso? Isso. Certo, não tem problema não. Vamos focar no que o problema está pedindo, que é o X, né? Esse carinha aqui embaixo. Quando a gente tem um triângulo, dependente do triângulo, até vou fazer um igual aqui, né? A gente pode relacionar os lados pelo teorema de Pitágoras, né? Lembra dele? Teorema do Não, Não lembra do teorema de Pitágoras? Ah, isso não. aí é complicado, então, porque o teorema de Pitágoras é a coisa mais importante da trigonometria. Uhum. Mas é normal, né? Se é pandemia, aí o pessoal não lembra de muita coisa mesmo, as aulas foram meio ruins. O teorema de Pitágoras ele funciona dentro de um triângulo retângulo. Esse aqui é um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo reto, tá? Veja que esse Uhum. aqui também é um triângulo retângulo. Então é o triângulo mais especial que tem, porque é de onde surge um monte de contas. E o teorema de Pitágoras ele diz assim, provavelmente já ouviu isso. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, Ah, né? tá, tá. Por nome tu não lembrava, né? Mas é Uhum. isso. Então o maior lado do triângulo, que é esse, como é que eu tenho tanta certeza que é esse? Eu não posso estar errado por causa do meu desenho? Não. Eu tenho certeza que é esse, não por causa do tamanho, mas é porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. O maior Uhum. lado de um triângulo retângulo é sempre o que está ao contrário aqui do ângulo de 90 graus, tá vendo? Então eu Uhum. tenho certeza que H é o maior, não é porque ele é diagonal, porque ele está oposto a esse cara. Ó, presta atenção nisso que isso é bem importante, tá? Uhum. Bem, então é isso. Se eu soubesse os lados aqui, né, eu poderia encontrar qualquer um do outro lado que falta. Por exemplo, se eu soubesse A e B, eu poderia encontrar o H. Ou se eu soubesse H e B, eu poderia encontrar o A. Uhum. Só isolar a letra, jogar os valores, etc, né? Mas Uhum. note que aqui eu só tenho o tamanho desse lado. E quero esse. Então, apesar de ter a possibilidade de funcionar, não vai funcionar porque está faltando informação. O teorema de Pitágoras não vai funcionar. Mas funcionaria se a gente tivesse mais informações. Né? Tipo, não é todo triângulo que aceita o teorema de Pitágoras. Esse aceita, mas como falta informação, não vale a pena. O que a gente vai ter que fazer aqui é utilizar as informações que o problema nos deu. Por exemplo, ele nos deu a informação da tangente do ângulo. E se você lembrar bem lá do que o prof falou em sala, você tem o que a gente chama de funções trigonométricas. Temos o seno, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. O cosseno, que é o cateto adjacente ao ângulo, adjacente significa ao lado do ângulo, Uhum. dividido pela hipotenusa. Por exemplo, se esse aqui fosse o θ, né, o ângulo que eu estou pensando, o cateto oposto seria o A, porque ele está do outro lado, né? Oposto. Sim. E o B seria o cateto adjacente. Mas ainda temos uma terceira expressão, que é a que a gente vai utilizar aqui. É a tangente de θ, ou no caso, a tangente de alfa, tanto faz a letra. Cateto oposto por cateto adjacente. Muito bem. Se você olhar para esse problema, aqui está o ângulo alfa, né? Sim. Qual que é o valor do cateto oposto do ângulo alfa? Qual que é o tamanho do cara que está do outro lado lá do alfa? Seria o ângulo de 90 Não, graus? eu estou falando de tamanho, né? Seria o 10 Ah, aqui. 10. Isso. Ah, tá. Então, o cateto oposto é o 10. Beleza, nesse caso aqui, nós temos que o cateto oposto é 10. E o cateto adjacente é o cara que está ao lado do ângulo, cateto. Cateto é um outro nome para falar lado de triângulo, tá? Então, por Uhum. exemplo, aqui tem o cateto A, aqui tem o cateto B.
Mas vamos pensar nesse triângulo, que é o que nos interessa, né? O ângulo está aqui, o cateto oposto é 10. E o cateto adjacente é quem está ao lado do ângulo aqui, que é o x. Queremos o valor do x. Então, olha só que legal. O problema falou que a tangente do ângulo é 0,5, então já vamos colocar isso lá. Note que eu não preciso saber quem é o ângulo. Não preciso, eu Não? definitivamente não preciso saber quem é o ângulo. Por Não? quê? Não, porque o que eu quero saber é o valor de x. Tu tem que focar no que o problema está pedindo, que é o valor do x. Sim. Como nessa equação aqui, ó, em tangente do ângulo, e eu já sei o valor da tangente do ângulo, pronto, tá resolvido. O cateto oposto, como a gente já conversou, é 10. E o Sim. cateto adjacente, que é o que eu quero encontrar, é o x. Tudo bem até aí? Sim. Então tá. Esse valor o problema indicou. Esse valor a gente viu lá no desenho. E isso é o que nós queremos encontrar. Agora falta só isolar o x, né? Então eu posso Hum. passar o x multiplicando, o 0,5 dividindo. Me diz uma coisa, Clara. Se a conta tivesse só aqui, né? Tu Hum. conseguiria encontrar o valor do x para mim? Não. Tu não consegue isolar o x? Não, eu não, nunca lembro como é que faz isso. Então teus problemas são mais do que só a trigonometria, tá? Porque isolar o x, como tu deve escutar direto do teu professor, é muito importante, né? A gente sempre isola o Uhum. x para resolver o problema, seja na física, seja na matemática, na química também, né? E Sim. na biologia no terceiro ano. Então não tem nada mais importante na matemática que isolar o x. Uhum. Então, trigonometria, tudo bem, vai ser o assunto da tua prova, mas se não souber isolar o x, não vai saber as outras matérias de matemática e as que eu falei. Anyway, o x está aqui embaixo, né? Então ele tem que ir lá para o outro lado, porque a gente quer deixar x sozinho para saber qual é o valor do x, é o que o problema está pedindo. Então, como o x está aqui dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então vai ficar x multiplicando 0,5 igual a 10. Mas eu quero saber o valor de x sozinho. Então eu tenho que deixar o x sozinho aqui. O x está sendo multiplicado por 0,5. Então, quando uma coisa está multiplicando de um lado, ela vai para o outro lado dividindo. Só isso. Tu já fez bastante dessa conta, tenho certeza. Você só não Ah, lembra. tá, já sei qual é, já sei. Então tá bom. Então agora é só fazer 10 dividido por 0,5. Né? 10 dividido por 0,5 é 20. Mas para fazer isso tem que saber. Bem, na tua prova tu vai poder usar a calculadora? Não. Então tem que saber fazer ou divisão de vírgula ou conta com fração. Saberia resolver isso aqui? Acho que sim, vou tentar. Tenta aí, beleza? Chegar na resposta, me fala. Fiz, eu fiz a divisão, né, sobre, de 10 para 0,25 e, né, mudei a vírgula, né, de 0,5, desculpa. De 100, eu pus, né, transformei para 100 dividido por 5, que no final deu 20. Certo. Bem, deu 20 mesmo, é isso aí. Ah, beleza. Então acabamos de encontrar o tamanho da sombra, né? 20 metros. É só isso? Só isso. Caramba! Pois é, só tu saber a equação certa aqui no caso, tá? Que no Uhum. caso era a da tangente. Hum. A gente sempre tem que se basear nas informações que o problema nos deu, né? Uhum. Apesar de ter muitas equações para trigonometria, tem várias, várias, várias. Mas temos que focar no que o problema nos deu. Muito bem, minha amiga Clara. Será que você pode enviar outra questão, então, que você supõe que cairá na prova? Calma aí, só um minuto. Sem pressa.
Certo, recebi um monte de questões aqui. Vamos dar uma olhada. Não precisa se preocupar em copiar nada, tá? Lembra que eu vou te mandar no WhatsApp depois. Ahn, isso aqui foi uma prova que tu já fez, é isso? Essas são provas que eu já fiz, na verdade, que eu não consegui fazer as questões. Ô, tá meio ruim teu áudio, mas é porque você tá no celular, né? Daí não tem muito o que fazer. É que, na Próxima aula. verdade, é que, na verdade, meu pai tá tirando o gato daqui da sala. Tá tirando o quê? O gato daqui da sala. Ah, daí tu tá falando baixo por causa do gato. Não, é que minha voz é baixa, que eu tô com a garganta ruim. Meu pai tá andando aqui. Tá bom, tá bom. É, vou ter que deixar no mais alto aqui. Meu fone também tá meio estragado. Acho que agora vai. Uma bala é atirada de um canhão. Ah, isso aqui parece uma questão de física. E descreve uma parábola blá blá blá, sendo x e y medido em metros. Qual é a altura atingida pela bala? A altura mais alta, né? Bem, aqui não é bem trigonometria, tá? Aqui já é outra matéria, beleza? Hum, Tipo, não tem triângulo aqui, tu concorda comigo, né? sim. Aham. Pois é. Então, aqui já é parábola, né? Equação de segundo grau. E aí, você sabe resolver Bhaskara? Sim, básica eu sei. Bhaskara você sabe? Muito bem. Uhum. Então você lembra lá das coisinhas de equação de segundo grau, muito bem. Só que aqui a gente não está interessado em resolver Bhaskara. Por quê? Porque quando a gente resolve Bhaskara, nós encontramos as raízes. E o que Uhum. são raízes? Raízes são os valores que zeram a equação. Existem alguns valores de x que você joga aqui, tá meio pequeno, né? Você joga nessa equação aqui, ó, que a equação dá zero. Um deles é o zero, por exemplo. O outro tem que fazer a conta para descobrir. A gente não está interessado nisso. Né? A gente só faz Bhaskara quando a gente quer a raiz, quando a gente quer saber quando é que zera a questão. Mas eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado, eu acho que tu concorda comigo, é a altura máxima, tá vendo aqui? A altura máxima. Sim. Então a gente está preocupado no ponto mais alto da parábola, certo, Clara? Uhum. O ponto mais alto de uma parábola tem um nome, ele se chama vértice. Então nós Uhum. estamos interessados no vértice da parábola. Vamos deixar isso claro primeiro, tá? Interessados no vértice da parábola. Ocorre que quando tu está interessado no vértice de uma parábola, tem uma equação. A equação para as coordenadas do ponto de vértice da parábola são dois pontos. Essas duas que eu vou colocar aqui, minha amiga. Isso aí você vai ter que decorar, tá bom? Uhum. X vértice igual a menos B sobre 2A. E quem é B e quem é A, né? São elementos da tua equação, são coeficientes ali, são numerozinhos que multiplicam x, ok? Uhum. Bem, e também tem a equação do y vértice, mas essa você não precisa decorar, tá bom? Apesar de ser isso aqui que o problema está pedindo. Uhum. Por que que você não precisa decorar? Porque se você encontrar o x do vértice, que é uma conta um pouco mais fácil, né? É Uhum. só você pegar esse valor e colocar na equação. Quando você faz isso, você encontra então o valor do y do vértice, que é o que nós queremos, porque y é o que nos dá a altura, enquanto x aqui nos dá o alcance lateral, né, horizontal. Tá bom? Então, qual Uhum. que é o nosso foco aqui? Eu vou escrever para você, tá bom? Olha só. Como queremos o ponto mais alto da parábola, queremos o y, a coordenada y do vértice. É isso que a gente quer. Podemos achar ela encontrando a coordenada x do vértice e jogando esse valor encontrado na equação. Assim teremos o valor do y. Né? Porque quando a gente tem uma equação, é sempre y em função de x, né? Olha só essa equação aqui, né? O valor do y, que para nós é a altura, está em função do x, que para nós é o valor. Nossa, parece um joguinho de Nintendinho isso aqui. Deixa eu escrever o negócio aqui. Y igual menos 5x ao quadrado mais 120x. Beleza. Bem, então é isso aí, minha amiga. A gente tem que encontrar o ponto de máximo aqui, usando essa equaçãozinha.
tá bom? Então note Uhum. que para essa equaçãozinha tu tem que saber quem é B e quem é A. Você saberia me dizer qual é o valor do B e qual é o valor do A? Não. Não, não tem ideia? Bem, então, Eu acho, na verdade, eu acho que o valor do A seria o 5x, menos 5x. Não, pera. O B seria menos 5x e o A 120x? não. Bem, para saber quem é o A e o B e também o C, eventualmente, né? Pode ser que te pede. Tu tem que Sim. saber aqui a forma geral de uma equação de segundo grau, que é A. Bem, eu vou fazer colorido, tá? A, B, C. AX ao quadrado mais BX mais C. Então, o A é sempre o número que multiplica o X ao quadrado. Portanto, tu falou definitivamente errado porque tu falou que o A era. Teve um momento que tu falou que o A era menos 5x ao quadrado. É só Uhum. o menos 5, entendeu? É só o número. A, B e Ah, C são só os números, beleza? Mas o tá. A é o número que multiplica o X ao quadrado. Uhum. O B é o número que multiplica o X. E o C seria um número sozinho, que nessa equação a gente não tem. Então o C é zero, sacou? Uhum. Então tá bom. Quando que é a tua prova, moça? Minha prova é no final desse mês. Ah, no final do mês ainda. É. Temos bastante tempo para dar umas corrigidas nessas coisas mais básicas, né? Porque o que que Uhum. acontece, Clara? Tu tá no primeiro ano, né? Isso aqui foi assunto do ano passado. Então o Uhum. professor ele não vai querer voltar a explicar esses detalhes que eu tô te falando, entendeu? E Uhum. daí tu vai acabar ficando assim meio perdida durante a aula e vai perder todo o tempo que tô lá na escola. Pensa que frustrante, meu, eu fico pensando assim, é muito frustrante, né? Passar 4 horas do teu dia lá sem entender muito do que o professor tá falando. Então, Uhum. e vai ser assim se tu não pegar essas bases aqui, entendeu? É bem importante tu fazer essas aulinhas aqui comigo para resolver isso aí. Então agora eu acho que tu consegue concordar comigo que o A é menos 5, certo? O sinal vem junto, tá bom, Clara? Uhum. E o B é 120, não é mesmo? Uhum. Isso. Agora, vamos fazer o seguinte, então, minha amiga. Vamos aqui, ó. Usar essa equaçãozinha aqui, ó. Agora é só pôr os numerozinhos, né? Então vamos lá. Agora é contigo. Vai lá, põe os numerozinhos e descobre quem é o XV, o X vértice, tá? Ou seja, só põe os números que a gente conversou aqui e faz a conta, pode ser? Uhum. Beleza, quando chegar na resposta, me fala, tá bom? Tá. Uma dúvida. Aqui no 2A seria 2 multiplicado por 120? Não, você tá olhando os números errados. O A é menos 5. Ah, é verdade. Foi mal. De boa. Por assim. Então o B ficaria menos de 120 em Ali em cima? cima ficaria menos 120, isso mesmo. Já que o B é 120, como tem o sinal de menos, menos 120. Uhum. E embaixo ficaria Vai 2. lá, sem me perguntar essas coisas, que isso aqui é continha. Quando chegar na resposta, me fala. Porque se eu ficar te dizendo esses detalhes, tu vai ficar sem autoconfiança, entendeu? É importante Aham, tu desenvolver autoconfiança. tá. Porque conhece o Sócrates? Já ouviu Bem falar do filósofo básico. Sócrates, Só o básico. o básico? Então tu já ouviu a frase dele, só sei que nada sei, né? É. Essa frase significa que a gente só aprende quando a gente percebe que não sabe. Se eu ficar te dizendo os detalhes, tu não vai aprender, entendeu? Então Hum, dá uma tentada, quando chegar numa resposta, por mais que esteja errada, tu me diz, tá bom? tá bom. Beleza. Sem pressa.
A minha resposta deu menos 12 sobre menos 1. Menos 12 sobre menos um. Uhum. Bem, dividir por um é a mesma coisa, né? Então, se ficou menos 12 sobre menos um, ficou isso mesmo? Vamos ver. Ficou. Tá, vamos lá. Deixa eu fazer aqui também. O B é menos 120 dividido por menos 5. Eu acho que não vai dar isso não, hein? 120 dividido por 5 não dá isso que você falou aí. Ai, é que eu peguei e multipliquei por 2 o menos 5. Não, não, não precisa. Tu já pode fazer direto a divisão 120 dividido por 5, né? Se tu tem dificuldade, faz do jeito que a gente aprendeu lá na quarta série mesmo. Ó. 120 dividido por 5 vai ficar 2, né? Que dá 10. Uhum. Cai aqui, 4. A resposta dá 24. Hum. 120 dividido por 5 dá 24. É porque eu achei que, tipo, como tem o 2A ali, eu achei que eu multiplicava o menos 5 por Ah! 2. Nossa! Tu tá certo. Nossa, eu tô viajando, me perdoa. Eu esqueci completamente dos dois. Tu tá certo, eu tô errado. Só tem um detalhe, né? Você falou menos 12 dividido por menos um. Tudo bem, só que daí tu tem que lembrar que qualquer número dividido por um é ele mesmo, né? Uhum. Agora, como o menos tem menos em cima e menos embaixo, né? A resposta dá 12 positivo, tá bom? Hum, tá. Então significa o que é isso que a gente quer? Não, mas é um caminho para encontrar o que a gente quer. Porque 12, então, vai ser a distância aqui, ó. Aqui é 12. Então a bola, ela chegou na altura máxima quando ela estava 12 metros horizontalmente de distância do canhão. Mas agora, então, qual é o valor da altura, né? Qual é o valor aqui? Esse que eu quero saber. Uhum. Agora, como essa equação me dá o valor de y em função de x, eu pego esse valor de x que eu encontrei, coloco na equação que eu encontro o valor de y, que eu encontro a altura que eu estou querendo. Né? A equação é essa. Então, agora, vou jogar 12 aqui nela, né? No lugar de x. Uhum. Então, ó, é só isso mesmo. Pega esse 12, a gente vai encontrar o y do vértice assim. 5 vezes, olha só, o 12 fica ao quadrado, porque está aqui x ao quadrado. Como x Uhum. é 12, 12 ao quadrado. Mas, agora 120 vezes 12. Uhum. Bem, aqui vai dar umas continhas feias, né? Que eu acho que tu demoraria um pouco de fazer na mão, né? Uhum. Tu tem que lembrar que 12 ao quadrado é 144, para não perder muito tempo, né? Tem que lembrar pelo menos até o 14 ao quadrado. Sim. Apesar de eu não lembrar quanto que é 13 ao quadrado. Eu falo as coisas, não sei. Daí, aqui tem que fazer 120 vezes 12, né? Eu vou te ensinar uma técnica ninja que eu ensino pro pessoal de vestibular de medicina, beleza? Acho que tu vai Uhum. gostar. Por exemplo, 120 vezes 12 aqui. É um número feio, né? Mas tu tem que concordar comigo que 120 é 100 mais 20, né? Uhum. E 12 é 10 mais 2. Sim. Então agora tu vai fazer o chuveirinho. Lembra do chuveirinho? Aham. Pois é, ó, como é que fica? 100 vezes 10 dá 1000. Só põe um zero, né? Sim. 100 vezes 2 dá 200. 2 vezes 100, 200. 20 vezes 10 dá 200. 0, 0 e 2, 200. E Uhum. 20 vezes 2 dá 40. E agora é só somar, né? Olha só, tu não precisa fazer daquele jeito chato e demorado lá que a gente aprende lá no quarto ano. Porque a tia que ensina aquilo pra gente lá no quarto ano, ela é pedagoga, ela não gosta de matemática, entendeu? Eu tô falando sério. Sim. Essas mulheres aí, elas têm um pouco de medo, assim, de matemática, elas tentam fugir até quando aparece Sim. essas matérias aí para fazer. Então, o que que acontece? Elas só ensinam para você aprender o básico, assim, entende? Mas agora, técnicas para fazer mais rápido e mais fácil, aí você tem que pegar com o tempo. Essa aqui é uma técnica bem legal, né? Aham. Isso. Então, agora, ó, vamos fazer a próxima aqui, ó. Pelo mesmo esquema. 5 vezes 144. Isso seria muito chato de fazer, né? Mas a gente faz novamente aí a parada, né? Então, 5 vezes 100 mais 40 mais 4. Com o tempo tu vai ver como aqui é bem mais legal de fazer. Então, 5 vezes 100, 500. 5 vezes 40, bem, eu sei que 5 vezes 4 é 20, então 5 vezes 40 é 200. Uhum.
Desculpa. Saúde. Muito obrigado. E agora isso aqui vai ficar 720. Isso. Agora vamos olhar aqui, ó, que é menos esse cara mais o 120, né? Então vamos só fazer o seguinte, ó, copiar e agora substituir. Quem que é 5 vezes 144? 720. Então aqui no 5 vezes 144 eu troco por 720. Quem que é 120 vezes 12? Eu já fiz essa conta, deu 140, 1.440. Oh, meu Deus. 1.440. Agora tem que fazer essa subtração, né? Outra conta que é meio chata de fazer, mas tu também pode fazer as técnicas que tu quiser, né? Bem, mas aqui eu não vou te enrolar de técnica, que eu já te falei muita técnica hoje. Vai ficar para uma próxima aula, caso tu queira. Vai ficar 720, tá? A subtração aqui dá 720. Então acabamos de encontrar a altura mais alta. 720 metros. Só isso. Bem, só isso, né? Mas não foi tão rápido, né? Mas porque eu ensinei cada detalhe da parada, né? Claro que quando tu for fazer, tu vai fazer mais rápido. O que tu precisa lembrar é disso aqui, tá bom? São equações que... Essa aqui, né? Principalmente. A equação mais importante aqui para conseguir resolver isso, beleza? Foca nisso. A hora que tu for revisar a nossa aulinha. Claro. Bem, vamos ver a próxima parte ali da questão. Tem a B, né? Sim. Qual é o alcance? Pô, já descobrimos o alcance, né? Bem, a pergunta que eu devo lhe fazer é o que é o alcance, né? Alcance é a distância que o projeto chega. E o projeto chegou aqui. Tá vendo? Tô. É isso aí, o projeto chegou aí. Muito bem. Então, apesar de eu não ter encontrado qual que é o valor ali, eu já sei qual é. Porque o que acontece, moça, é que parábolas são objetos simétricos. Eles são espelhados. O que eu quero dizer com eles são espelhados? O que está para trás do vértice é igual ao que está para frente do vértice. Tá bom? O que isso significa? Significa que se do canhão até o meio aqui, o vértice, o lugar mais alto, né? Foi 12 metros, significa que do lugar mais alto até o lugar em que a bola volta ao chão é mais 12 metros. Portanto, eu tenho certeza que o alcance é 24. Beleza? Não precisa fazer conta, tu já fez essa conta aqui. Sim. Tu já fez isso para encontrar isso aqui, né? Para encontrar o 720. Então usa isso ao teu favor, para tu não vai ficar perdendo tempo na hora da prova, entendeu? Tem que lembrar que parábolas são simétricas. Então eu vou escrever isso tudo aqui, tá bom? Que bom que eu escrevo rápido. Como parábolas são simétricas em relação ao vértice, e já sabemos que o projétil se moveu 14 metros horizontal até o vértice. Para ele voltar ao chão, são mais 14 metros, ou seja, o alcance. Desculpa. O alcance foi de 28 metros. Beleza. Só na lógica, não precisa fazer conta para tudo. Agora, se tu quisesse fazer conta, dava para fazer. Era só fazer Bhaskara. Sim. Por quê? Porque o que é Bhaskara, né? Além de ser o valor que zera a equação, né? Também são os valores onde a parábola cruza o eixo X. Então a parábola cruza o eixo X aqui e aqui. Cruza no zero, que é onde está o canhão. E se tu fizer Bhaskara, tu vai ver que vai cruzar também no 24. Se tu colocar 24 aqui, vai dar zero também. Então são tudo formas de tu provar a resposta. Eita, eu falei ali que era 28, né? Eu errei, desculpa. Mas é porque eu não lembrava aqui. Tá bom? Só escrevi o número errado, tá? Não, problema não. Tá bom, pronto. Entendeu? Tô pondo fé, hein? Eu pensava.
Ah, é mais difícil do que tu pensava? Não, mais simples. Ah, bom. Bom, fico feliz. E aí, temos uma outra parecida com essa pra tu tentar fazer alguma coisa ou eu vou ter que bolar da minha cabeça? De. Tem uma aqui. Eu não sei muito bem qual é a matéria dela, mas tem uma aqui que eu não sei fazer. Ah, pode mandar. Só um minuto. Eu, na verdade, mandei duas, mas essas duas são as últimas que eu não consegui fazer. Ah, é? Aham. Vamos ver. As duas últimas. Ah, mas daí já é outro assunto já. É, esse, por exemplo, o último aqui é de expoentes, né? Potências. E este outro aqui também. Então, bem, não vamos fazer isso. Vamos fazer isso só se você conseguir me resolver essa conta que eu vou mandar agora, tá? Tá. Vai ser mais fácil, tá? Não vai ter tanta interpretação. Entre as coordenadas, o vértice da parábola, se liga na parábola, y igual a x ao quadrado menos 6x mais. Não, não. 6. Essa é a parábola. O Uhum. vértice é aquilo que a gente estava encontrando agora há pouco. Tá bom? Uhum. Então, Tá. olha só, eu vou te mandar tudo que a gente já fez. Uhum. De novo, né? Mas de toda forma, o que tu vai ter que utilizar é aquilo que eu indiquei agora há pouco, que está nessa folha aqui, que eu acabei de fazer um pontinho lá na nossa conversa, tá bom? Uhum. Tá bom. Então pode começar. Você já entendeu que isso aqui é o vértice, e foi o que eu fiz antes, então, beleza? Vou pegar meu café, na volta tu me disse se já surgiram dúvidas, beleza? Tá. Rapidinho eu volto.
Pronto, e aí, me diz, conseguiu chegar na resposta já, moça? E aí, qual que é a resposta? Alô? Tá no mudo, tá? Não esquece disso. Oi. É, então, eu fiquei com uma dúvida. Eu tô pensando aqui, mas eu acho que está errado, né? Quando eu pus eu tava fazendo xv é igual a menos b sobre 2a, né? Perfeito, aham. Aí o menos b seria menos 5, certo? Não. Menos Não. B é menos menos 5. Menos, menos. Menos 5 é diferente de menos 5, né? Ó, Ah, esse sim. menos aqui é da equação. É dessa Uhum. equação. Então, menos tá sempre aqui, esse menos. Agora, quem é B? B, tu tem que concordar comigo que é menos 5, porque como eu te falei, o sinal vem junto, lembra? Sim. Então, B é menos 5. Então, vai ficar menos menos 5. E daí tu lembra da professora falando que menos com menos dá mais, né? Aham. Isso. Menos com menos dá mais. E agora, 2 vezes A. Quem que é o A? X ao quadrado? Errado. Como eu falei também para você, o A, o B e o C são sempre os números. Nunca são os x's. Então seria 6 o X? Não, O A? o 6 é o C. O A Ah, é o número que está multiplicando x ao quadrado. Tu não tá vendo aqui, né? Mas tem um número multiplicando x ao quadrado. tem. É o 1. Tem um aqui multiplicando ele, tá bom? Sempre que a gente não vê o número multiplicando é porque é o 1. Hum, Por exemplo, qualquer coisa, né? Nosso ano aí, nosso ano que a gente está vivendo. Ele vezes 1 não continua sendo 2022? sim. Pronto, qualquer coisa. Um coraçãozinho aqui. Coraçãozinho é igual a 1 vezes coraçãozinho. Não tem segredo. Então, qualquer coisa que tem é um na frente se não aparecer. A gente não coloca porque é trivial, né? Uhum. Então, tá aí. Portanto, aqui quem quer o x vértice? É só resolver essa conta. Menos com menos dá mais. Então, mais 5. Nossa, tá feio aqui. Mais 5 sobre 2. Esse é o x do vértice. Agora, como é que eu encontro o y do vértice? Você lembra? Você pega esse x e joga na equação. Ui, né? Isso, então vai lá, faz isso. Tá. Quando fizer, me fale, beleza? Mantenha a fração, né? E isso vai ter que ser fração. Hum, Ou deixa 2,5, mas é que os professores de matemática eles preferem frações, né? sim. Eu tô nem aí, mas o teu professor provavelmente prefere fração. A conta fica meio feia, né? Porque tem que fazer soma de fração, não é mesmo? Hum. Sim. É, mas daí não tem muito o que fazer, tem que saber somar fração. E aí, como é que você tá de soma de fração? Eu esqueci a primeira parte. Ah, isso é bem sintomático. Eu acho que tinha que fazer. Ah, eu já errei. Já errou? Como assim? Já. Porque eu Ma- pus 5. Y é igual a 5 sobre 2 ao quadrado, menos 5 sobre 2 mais 6. Só que eu vi aí que tem um 5 Sim, multiplicando. tem o 5, o B, né? O B que a gente fez conta e tal. Tá, olha só. Bastante coisa, né, que você tá tendo que revisar aí para sua prova. Vamos continuar aqui. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Tu Uhum. sempre pode fazer, né, a coisa ao quadrado de cima e de baixo separadamente. O Sim. 5 aqui, ele tá multiplicando só o 5, então fica só 25. Embaixo não.
Não muda nada. E aqui continua 6. Agora, como é que a gente vai fazer essa soma, né? Tu não lembra como faz soma de fração, é isso? Não, mas eu acho que, tipo, pra embaixo tinha alguma coisa relacionada ao MMC e em Sim. cima fazia normal, né? Bem, é isso mesmo. Só que se tu não entendeu o que é cada um desses passos, tu vai só decorar para a prova e vai esquecer para a próxima. Então, vamos tentar entender o que é cada uma das coisas, beleza? Uhum. Primeiro vamos pensar em pizza. Então, digamos que tu vai na pizzaria com teu pai e você estava com fome, você comeu um pedaço de pizza. E o seu pai também comeu um pedaço de pizza. Claramente os pedaços têm tamanhos diferentes, né? Uhum. Daí chegam em casa, perguntam para vocês, e aí, quantos pedaços de pizzas vocês comeram? Vocês dizem 2. Tá certo, mas tá errado. Porque o Sim. pedaço que tu comeu é bem maior que o outro, né? Sim. E o motivo é que a pizza que tu comeu, ela foi cortada em 2 pedaços apenas. Uhum. Por isso que você comeu uma metade, um de 2. Você comeu um de 2, sacou? Sim. Enquanto teu pai comeu um de 4 pedaços, não é mesmo? Uhum. Portanto, tudo bem, vocês comeram cada um pedaço, só que o teu pedaço é bem maior. Né? Então, para Certo. você conseguir informar para alguém a quantidade de pizza que vocês comeram, não adianta só dizer a quantidade de pedaços. Tem que dizer em quantos pedaços a pizza foi cortada também. Né? Porque se a pizza tivesse sido cortada em trocentos mil pedaços aqui, você ter dito que comeu um, né, não diz muita coisa sobre a quantidade de pizza. Agora, como é que a gente vai indicar, então, né, exatamente, né? É necessário que você corte essa pizza aqui numa quantidade que tu consiga somar com essa, né? Então, Aham. se você cortar no meio, você consegue dizer aqui que você comeu 2 pedaços de uma pizza cortada em 4, mas você concorda comigo que não mudou a quantidade de pizza que você comeu, né? Aham. Só mudou a forma que você está representando isso. Antes Sim. era um meio, agora é 2 quartos, mas é a mesma quantidade. Então agora você consegue somar, né? 2 quartos mais um quarto, você consegue dizer para as pessoas que vocês juntos comeram 3 pedaços, só que de pizzas cortadas em 4 pedaços. Daí Uhum. fica evidente, né? Então Sim. note a necessidade de você ter que deixar os denominadores iguais. A quantidade de pedaços que você cortou tem que ser a mesma, senão você não consegue somar. É por isso que a gente tem que deixar os denominadores iguais numa conta de fração, entendeu, Clara? Uhum. Para que você descreva qual é a quantidade que foi cortada dos seus inteiros. Note que se você quisesse, você também poderia cortar aqui no meio, né? Daí você teria tipo 2 de 8, né? Que é a mesma coisa, né? 1 de 4 e 2 de 8 é a mesma coisa. Aqui Uhum. você teria 4 de 8, né? Então dá para representar de outras formas. A questão é que os pedaços têm que ter o mesmo tamanho. Bem, então, como é que a gente faz isso com o MMC? Né? O que, que é MMC, né? Mínimo múltiplo comum. A gente só chama assim, mas não entende que, na verdade, MMC é o menor valor que aparece nas tabuadas dos números envolvidos ao mesmo tempo. Então, tipo, quem que é o MMC de 4, de 2 e do 1? Né? O MMC, que é o número que vai aparecer aqui embaixo para eu poder fazer a soma de frações, é sempre o menor número que aparece tanto na tabuada do 4, como na do 2, como na do 1 ao mesmo tempo. E daí, se você pensar qual que é o menor número que aparece nessas tabuadas, o mesmo número que aparece é o 4. 4? É, porque 1 vezes 4, 4. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 1, 4. Ah, Então, é o 4, né? sim. Faz sentido que é o 4? Uhum. Então tá bom. Então, com isso em mente, agora que tu entendeu o que é o 4, a gente tem que se perguntar o seguinte. Veja, perceba que tudo isso foi feito de cabeça e não foi nada muito difícil, né? Uhum. Porque os números aqui são de boa, né? E normalmente os números são de boa. E aí, qual número vezes 2 dá 4? 2 vezes 2, né? É. Então eu multiplico por 2 em cima, mas multiplico embaixo também. Aqui é a mesma coisa. Qual número vezes 1 dá 4? 4. 4. 4 por aqui, 4 por aqui. Então agora a gente vai ter tudo 4 na parte de baixo. Aqui não precisa mudar porque já era 4, né? Uhum. Aqui vai ficar
4 em cima 2 vezes 25, 50. Uhum. E aqui vai ficar 6 vezes 4, 24, de acordo com a tabuadinha. Pronto, então é só fazer essa conta agora. Como é 4 embaixo de todo mundo, já pode deixar 4. Que nem na conta da pizza lá, lembra? Uhum. E agora, pô, 25 menos 50, menos 25, mais 24, menos 1. Então significa que o maior valor de y é esse aqui. Menos 1/4, beleza? O maior valor? Desculpa, o menor valor, desculpa. Porque o que acontece aqui? Essa nossa parábola, diferente da parábola do teu problema, ela não é virada para cima. A É pra parábola baixo. que eu desenhei é para baixo. Então a gente vai ter o Uhum. que seria o menor valor, entendeu? O vértice Sim. pode ser tanto valor mais alto quanto mais baixo. Uhum. Beleza? Então é isso. Bem, é isso, né? Não dá para começar mais nada, mas espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado, tá? Então a dica que eu te dou é revisar essas coisas mais básicas. Uhum. E, né, decorar algumas coisas para a prova, né? Infelizmente, tem que decorar algumas equações, como tu reparou. Beleza, Clara? Uhum. Então é isso aí, ótima